Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um dia de aula, semana 21, o término do mês de julho, a última semana do mês de julho, ok? Olha só, o assunto de hoje é bem interessante. Recursos energéticos, certo? Ligados aos Estados Unidos, certo? Esse assunto de hoje. E a questão ambiental também envolvida em torno desse assunto, ok? Então, os recursos energéticos. Em virtude da complexa formação geológica do território estadunidense, olha só, tem uma complexa formação geológica. Seu subsolo abriga grande variedade de recursos minerais e energéticos, como petróleo e gás natural, ferro, alumínio e cobre. Olha aí. As grandes bacias de carvão existentes nos Montes Apalaches, olha só, e na região dos Grandes Lagos foram essenciais para o êxito do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos no século XIX, sobretudo no nordeste do país. Até hoje, a região mais industrializada. Então, o carvão existente ali, as bacias de carvão existentes, lá nos Montes Apalaches, certo? Na região dos Grandes Lagos, foi essencial para o processo industrial, principalmente da região Nordeste, que é a região mais industrializada dos Estados Unidos. Embora a extração de gás de xisto seja difícil e cara, o avanço da tecnologia nos últimos anos possibilitou aos Estados Unidos a exploração desse recurso, dando início a uma revolução energética que alterou o cenário econômico do país. Por meio da extração do gás de xisto, também é possível obter óleo de xisto, semelhante ao petróleo, que se concentra nas rochas, tá vendo? Então, os Estados Unidos sempre buscou autossuficiência em relação ao petróleo, dominar esse, vamos dizer, combustível fóssil de tanta importância para a indústria moderna. Em 2015, os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo, tá vendo? Ultrapassando grandes produtores mundiais como Rússia e Arábia Saudita. A exploração do óleo de xisto levou o país a diminuir a importação de petróleo, reduzindo significativamente sua dependência do mercado mundial, dominado pela OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada majoritariamente por países do Oriente Médio, que exercem grande influência sobre o preço do petróleo, do barril, né? Os Estados Unidos estão em busca da autossuficiência energética. Mesmo ano de 2015, a China tomou o lugar dos Estados Unidos como o maior importador mundial de petróleo. Essa nova realidade impactou significativamente o cenário político global, com a redução da dependência estadunidense em relação ao petróleo do Oriente Médio. Houve a diminuição do peso dessa região em seus interesses estratégicos, certo? Enquanto a China passou a depender cada vez mais do petróleo produzido no Oriente Médio e na África. Então, os Estados Unidos reduziu a dependência do petróleo do Oriente Médio, certo? Está com a autossuficiência em petróleo, certo? E devido também a essas experiências com gás de xisto, certo? Que conseguiu ter esse processo de diminuição da dependência do petróleo do Oriente Médio, ok? Questão ambiental. Devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, os Estados Unidos estão entre os maiores poluidores do mundo, tá vendo? Ficando somente atrás da China. Então, os Estados Unidos é um país que mais polui no mundo. Fica atrás apenas da China, que é o país mais populoso do mundo, a China. O país é responsável por quase 13% de toda a emissão de CO2 no mundo, ou seja, dióxido de carbono. O Canadá, país vizinho, também classificado entre os mais desenvolvidos, responde por 1,8% das emissões mundiais. Apesar dos números elevadíssimos, os Estados Unidos possuíam um plano de produção de energia limpa, iniciado pelo então presidente Barack Obama. Esse plano, porém, foi revogado pelo presidente posterior, Donald Trump. Então, Barack Obama tem um plano de diminuir mais esse impacto ambiental, investindo mais em fontes alternativas, em energia limpa. Já quando o Donald Trump chegou, já cancelou esse processo, certo? Então, aí, então é importante vocês terem como observação isso aí, certo? Então, a atividade agora, da semana. Número 1, em virtude da complexa formação geológica do território estadunidense, seu subsolo abriga grande variedade de recursos minerais e energéticos. Indique abaixo a alternativa que apresenta os principais recursos energéticos encontrados nos Estados Unidos. Aí você tem alumínio e cobre, mármore e bauxita, petróleo e gás natural,
de petróleo e água. Então, eu estou falando sempre de que lá em cima eu falei, dentre desses que estão aqui. É só prestar atenção. 2. O êxito do desenvolvimento industrial dos Estados Unidos do século XIX, sobretudo no nordeste do país até hoje, a região mais industrializada se deteu principalmente devido a quê? Lembra que eu falei lá? Carvão, é só lembrar, tentar ver lá, olha lá no texto. 3. Embora a sua extração seja difícil e cara, o avanço da tecnologia nos últimos anos possibilitou aos Estados Unidos a exploração desse recurso, dando início a uma revolução energética que alterou o cenário econômico do país, né? E até diminuiu a dependência muito grande que os Estados Unidos tinham em relação ao petróleo do Oriente Médio. O texto apresentado aí relaciona qual recurso energético encontrado nos Estados Unidos. Então, só prestar atenção que eu falei lá em cima. 4. Indique abaixo a alternativa que aponta o ano que os Estados Unidos tornaram-se o maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando grandes produtores mundiais, como a Rússia e a Arábia Saudita. Que ano? Está lá o ano em cima, viu? Está muito fácil. E a última questão, devido ao alto consumo de combustíveis fósseis, os Estados Unidos estão entre os maiores poluidores do mundo, ficando somente atrás de quem? Está fácil essa, não? Eu falei lá do outro paísinho que é o mais populoso do mundo, ok? Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês, né? Vamos estudar, que é fundamental para a gente dar bem e tirar uma nota boa, ok?